Rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar algumas dicas para você que vai prestar a segunda fase da FUVEST. Segundo dia, com certeza você tem história. Terceiro dia, específicas, talvez você tenha história. Pessoal, na prova de história, o que você precisa saber? A prova, grosso modo, vai trazer alguns documentos, algumas fontes. Pessoal, o que você precisa saber? Você primeiro precisa ler atentamente. Você precisa identificar que fonte é essa, se é um cartaz, se é um manifesto, se é uma poesia, se é um romance. Você precisa olhar com atenção quem é o autor e qual é a data. Se é uma fonte primária, ou seja, um documento histórico, ou se é uma fonte secundária, um texto de um historiador falando de um passado. Além disso, você precisa associar aquele documento, aquela fonte, ao seu contexto histórico. Observar se existe alguma crítica, alguma discordância, comparar se forem dois documentos. Pessoal, como é que a prova cobra as questões? Grosso modo, o que você vai ser cobrado a fazer? Você vai ser cobrado a articular eventos específicos a processos históricos mais amplos. Exemplo, articular a independência do Brasil, a crise do antigo regime, a expansão do liberalismo, a crise do sistema colonial. Então, comparar um pontinho a algo maior. Além disso, o que é que você pode ser cobrado a fazer? Comparar processos. Por exemplo, independência da América Portuguesa, independência da América Espanhola. Tem coisas em comum, mas tem coisas divergentes, tem coisas diferentes. Comparar processos. E por fim, você deve analisar algumas disputas dentro do mesmo processo. Por exemplo, independência do Brasil. Todo mundo queria a mesma coisa? Todo mundo queria império, tinha alguém que queria república, e aí, o que você faz? Pessoal, as questões, grosso modo, trabalham nessas três chaves. Algumas dicas para vocês, pessoal, para você mandar bem nessa prova, entrar na USP e show de bola. Cuidado com datas e com nomes. Se você não tem certeza, evita. Tenta dar uma resposta um pouco mais ampla. Por exemplo, você não lembra quando é que aconteceu a Revolução Francesa. Você esqueceu 1789. Então o que é que você vai falar? Você vai falar fins do século XVIII. Pessoal, além disso, cuidado com anacronismos. Cuidado com misturar tempos diferentes. Então, por exemplo, não tem como você falar sobre Brasil no século XVI. Brasil é algo que vai acontecer no século XIX, com a independência. E pessoal, quando você responder, tenha atenção, primeiro, aos aspectos econômicos, aos aspectos políticos, aos aspectos sociais e aos aspectos culturais. Pessoal, faz a prova com tranquilidade, muita calma, muita paciência, confia no seu taco. Show de bola, professor Basílio, canal Historiano. Desejo para vocês uma excelente prova.